pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vânia Almada. Seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo de aprendizado, expansão de consciência e tentar sanar dúvidas, né, básicas que a gente tem nesse caminho aí de conhecimento. Então, gente, quando eu comecei a estudar, e como todo estudante, todo novo aprendiz, tem dúvidas. E eu não sou diferente, tive N dúvidas. E uma das coisas que, quando o professor Hélio falava sobre o ego, e eu ficava, gente, mas o que é ego? O que é ego? E eu não sabia definir exatamente o que era o ego. Ou quando o meu ego estava tomando conta das minhas ações, ou dos meus desejos, ou era desejo do ego. Enfim, dúvidas eu acho que todo mundo tem, e a minha era latente essa dúvida, porque eu não sabia em que momento que era o ego, em que momento era a minha centelha divina, ou... Enfim, gente, N dúvidas, e eu fui estudar, claro, a gente só aprende estudando, e eu trouxe uma colinha aqui para a definição do ego. No dicionário, o que fala sobre o ego? O que é o ego? No dicionário, a definição do ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa. Ou seja, é a personalidade que a pessoa se identifica. Tipo, eu sou alegre, eu sou triste, eu sou perspicaz, eu sou isso, aquilo. É a identificação do ego. Para Freud é um grande pensador, acho que todo mundo já ouviu falar. O Freud dizia que o ego é a parte consciente responsável por interpretar a realidade. A memória, as emoções, a percepção e é a relação do indivíduo com o meio. Ou seja, é toda aquela emoção que a gente sente, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, enfim, são definições de tudo que a gente aprende desde quando a gente encarna, né, se materializa como ser humano, que nasce, que vem à luz, e você consegue se identificar o que a sociedade é inserida, o que a sociedade insere em você, é toda a sua identificação com o meio, com a sua família, a identificação com a sua família, a identificação com a sua religião, a identificação com o seu trabalho, a sua formação. Enfim, são identificações que a gente tem, que a gente é inserido no consciente. O consciente da gente, a gente entende que eu sou mulher, tenho cabelo cacheado, características pessoais também, enfim. São essas as identificações que a gente tem para conviver numa sociedade. Sabemos que a gente, quando encarna, a gente vem para o mundo material, para a Matrix, e a gente começa a ter a identificação exata com a Matrix. Ou seja, eu tenho 29 anos, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma formação, e essas são as identificações que a gente tem com a sociedade, com o meio que a gente é inserido. Essas são as identificações do ego. Mas, como eu estou estudando O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, que é esse livrinho aqui, recomendo, já falei em outro vídeo que eu recomendo, porque ele é realmente muito bom, ele ajuda a entender que nós temos mente consciente, que é toda essa identificação que a gente tem com a sociedade, com o meio, enfim, já mencionei aqui. E tem o subconsciente, que é a nossa parte divina, é o nosso ser divino, a nossa centelha divina, ou a intuição, o Espírito Santo, guias espirituais, e assim vai. De cada religião, de cada denominação, o seu subconsciente ele é identificado de formas diferentes. Então, o Eckhart Tolle, que é o autor desse livro que eu acabei de mencionar, ele fala que o ego é tudo aquilo que a gente
identifica como o passado e o futuro. Por quê? Quando a gente está no momento presente agora, tipo, naquele momento presente, a gente não se identifica com nada, a gente simplesmente está num estado divino, ou estado de iluminação, ou no estado de o flow, que algumas pessoas falam. Então, quando a gente está nesse momento, a gente não se identifica com a matéria em si, a gente não se identifica com o ego, porque o ego nada mais é do que a identificar com as emoções da terceira dimensão, da Matrix ou da sociedade. Por exemplo, muitas pessoas se identificam, levando para o lado político, porque estamos no mês de eleições, e muitas pessoas se identificam, eu sou do partido X, do lado direito ou lado esquerdo. Essas são identificações da matéria, mas que na verdade nós somos seres divinos encarnados, né? Que viemos aqui para essa terra com uma missão. Cabe a cada um descobrir a sua, ou se não encontrou sua missão, não tem problema, porque vai ser apresentada para você a qualquer momento, antes de você ir para outro lado, né? Antes que você desencarne, na verdade. Então, voltando aqui para o que o autor do livro fala. Ele fala que o ego é toda aquela preocupação que a gente tem em manter vivo o passado ou o presente, é toda essa identificação. Por quê? Porque na nossa mente, ela nunca está em estado presente, ela sempre está ou no futuro, ou você está planejando o futuro, ou sofrendo por algo do futuro que ainda nem aconteceu, que acontece muito comigo, acontecia, agora eu já consigo, nos meus momentos de meditação, eu já consigo ficar mais no momento presente, já como a gente vai estudando, a gente vai entendendo alguns processos, então a gente já começa a permanecer no momento presente ali, entendendo que você está sofrendo pelo passado ou pelo futuro, não é sua mente que faz isso, então o ego é a sua mente consciente que leva você a estar sempre naquele pensamento acelerado, aqueles pensamentos que vêm o tempo todo, que faz você estar no passado ou você estar no presente. Então, o ego é isso, é a sua identificação com a Matrix, a matéria, ou essa terceira dimensão, ou com a sociedade, ou com a religião. Essa é a identificação do ego. E faz você... Cadê eu, gente? Fugir aqui do assunto. Então, a identificação do ego é o que você está sempre preocupado com o passado ou com o presente. Já falei isso, vai ficar repetitivo, mas é o que tem aqui. Porque ele sempre busca uma sobrevivência. Porque aquele medo que a gente tem de morrer em si é a identificação do ego. Por quê? Porque sabemos, quando a gente estuda, começa a estudar, a gente sabe que não existe a morte em si. O que existe é a morte da matéria, a finalização da matéria em si. Então, o ego, ele tem muito... quando você se identifica com ele, você tem medo de morrer, você tem medo de perder, você tem medo do novo. Por quê? Porque quando a gente se identifica com o ego, ou quando o ego está latente em si, que você não se conecta com a sua centelha divina, com Deus, com o eu superior, o Espírito Santo, e aí vai dando denominação de cada um. Quando você não está conectado, você fica o tempo todo se identificando. Você sofre pelo passado, você sofre pelo futuro, você sofre. A identificação do ego nada mais é do que um sofrimento com tudo aquilo que você acha que vai perder ou acha que enfim, vai sofrer. Eu observei em mim que eu tinha uma identificação muito grande com o ego. Não é que eu parei de me identificar, tá? Tem horas que a mente a gente não consegue controlar, então muitas vezes a gente acaba que se identifica com emoções da matéria, com emoções do ego. Por exemplo, eu tinha muita identificação. Na minha cidade, a gente conhece muito como barraqueira.
Se alguém viesse falar algo pra mim, eu já devolvia na mesma hora, já tomava aquilo pra mim, já discutia e, nossa, e brigava e discutia com a pessoa. E se alguém fizesse mal pra mim, eu ia lá, me vingava e fazia isso, fazia aquilo. É, e nada mais é, gente, do que a identificação com o ego. Essas emoções é totalmente do ego, não é do ser divino que habita na gente. Porque quando a gente se identifica com a matéria, com a Matrix, a gente fica mais propensa a sofrer nesse sentido, porque, tipo, guardar rancor, alguém feriu você, você pega e fica lembrando daquilo. Não é porque você é, é mal ou você, enfim, é porque você acredita que você foi ferido com a palavra X, mas você não foi ferido. É só identificação do ego. Por isso que a gente sofre quando se identifica com o ego. E analisando o meu passado bem recente, algumas pessoas, quando eu comecei a estudar esse processo de expansão de consciência, algumas pessoas me fizeram bastante mal. Eu sofri, claro, que a gente, na hora ali, a gente tem aquele impulso de emoção, a gente sofre. Só que depois eu não guardei rancor, não guardei mágoa dessas pessoas, porque eu entendi que aquelas pessoas eram só. Fazia parte do meu processo. Então, elas agiram daquela forma, me magoaram de alguma forma para eu tomar uma atitude para mudar minha vida, ou tomar uma decisão, ou aceitar uma mudança. Então, quando a gente se identifica com o ego, a gente não tem essa visão de que tudo faz parte do processo. Então se fulano me feriu, eu vou ferir de volta, eu vou, enfim, vou devolver na mesma moeda. Tem muita gente que usa isso. Então, o que eu entendi sobre o ego é isso, essas identificações que a gente tem. Enfim, gente, essas identificações que a gente faz a gente sofrer. Então, gente, é isso. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mais do que eu esperava, porque eu começo a falar, não paro. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar da maneira mais simples que eu consigo. Então é isso. Se você chegou até aqui, obrigada por assistir. Então até o próximo vídeo. Beijos!